Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao povo. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dai-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como que é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele e ele te daria água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens balde, o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la." Disse-lhe Jesus: "Vai chamar teu marido e volta aqui." A mulher respondeu: "Eu não tenho marido." Jesus disse: "Dissestes bem, que não tens marido. Pois tiveste 5 maridos e o que tens agora não é o teu marido. Nisso falaste a verdade." A mulher disse a Jesus: "Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém é que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." A mulher disse a Jesus: "Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas." Disse-lhe Jesus: "Sou eu que estou falando contigo." Nesse momento chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: "Que desejas?" ou "Por que falas com ela?" Então a mulher deixou seu cântaro e foi à cidade dizendo ao povo: "Vim de ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo?" O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: "Mestre, come." Jesus, porém, disse-lhes: "Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis." Os discípulos comentavam entre si: "Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer?" Disse-lhe Jesus: "O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós, ainda 4 meses e aí vem a colheita? Pois eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe. Pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia e o outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhaste. Outros trabalharam e vós entraste no trabalho deles." Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava:
ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos outros creram por causa da sua palavra, e disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmo ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Meus irmãos e irmãs, tem uma música antiga que nós gostamos muito de cantar, sobretudo nas nossas procissões. A música do povo de Deus. Nessa música a letra diz que o povo de Deus pelo deserto andava. E a música vai falando das dificuldades que o povo de Deus passava e como que Deus respondia às necessidades do povo. O povo de Deus teve fome, o povo de Deus nessa caminhada pelo deserto teve sede. E nós cantamos que também somos esse povo e estamos nessa estrada. Sim, somos povo de Deus e caminhamos nessa estrada da vida. E nessa estrada nós passamos por muitas necessidades. Uma delas é temos sede. Temos sede de muitas coisas. A humanidade tem sede, nós temos sede. Às vezes vivemos a secura da vida, a secura da fé, a secura da esperança. E necessitamos de água. E nessa travessia dos desertos da vida, Deus sempre vai ao nosso encontro. E a liturgia de hoje nos diz que Ele mata todas as nossas sedes. O texto da primeira leitura fala de um momento que o povo de Deus no deserto tem sede. E diante da sede, o povo duvida dos cuidados, do amor de Deus. E o povo então reclama com Moisés: por que nos fizeste sair do Egito? Foi para fazer morrer de sede nós, nossos filhos, nosso gado? O povo coloca em dúvida o amor de Deus. E eles chegam a perguntar: afinal, Deus está conosco ou não? E foi nesse momento que o povo tem sede e colocou Deus à prova na travessia do deserto, que Deus então faz brotar da rocha a água, não só para matar a sede no deserto, mas para matar a sede da falta de fé, de confiança do povo em Deus. Por isso que nós cantamos lindamente com o nosso salmista hoje: não fecheis o vosso coração, mas ouvir a voz de Deus. E São Paulo nos diz assim, sabe por quê, meus irmãos? Porque a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus é constante na nossa vida. Deus não nos decepciona. Nos desertos da vida, nas dificuldades da vida, tenhamos sempre a certeza: Deus não nos abandona. Ele vai restaurando cada um de nós e saciando
todas as nossas sedes. O Evangelho desse terceiro domingo da Quaresma, a liturgia nos convida a meditar o encontro de Jesus com a mulher samaritana. No caminho para Jerusalém, Jesus faz uma parada na cidade de Samaria. Ele está cansado da viagem e ele faz uma parada num poço para beber a água. Era o conhecido poço de Jacó, na cidade de Sicá, na Samaria. Portanto, depois de uma longa caminhada com seus discípulos, ele chega a Samaria, encontra um poço com água e senta à beira desse poço, cansado e com sede. Na tradição judaica, o poço representava a garantia oferecida por Deus ao povo. Como a água que jorrou na rocha, naquele poço de Jacó, o povo poderia saciar sua sede. Segundo o Evangelho, era a hora sexta. A hora sexta correspondia ao meio-dia. Imaginemos o sol do meio-dia, o calor do meio-dia. E Jesus senta à beira do poço. E aquela mulher que não tem nome, ela é simplesmente chamada de samaritana, ela vai ao meio-dia buscar água. Não é um horário comum da pessoa ir ao poço ao meio-dia para buscar água. Talvez aquela mulher fosse lá para se esconder, porque tinha vergonha de alguma coisa. E ali na beira do poço, Jesus transgride pelo menos 4 costumes da cultura da época. Primeiro, um judeu não dialogava com a samaritana, com nenhum samaritano, porque os judeus achavam que os samaritanos eram uma raça impura. Um mestre não procurava discípula, não procurava mulher para ser discípulo. Um homem judeu justo não se aproximava de uma mulher. Um homem não dirigia a palavra publicamente a uma mulher. Então podemos imaginar a surpresa que essa mulher tem quando ela chega no poço e escuta um homem falando para ela e ainda se colocando numa situação de necessitado. Dai-me de beber. Jesus pede a ela água. Um pouco mais adiante, o texto diz para nós da surpresa dos discípulos ao ver Jesus conversando com a mulher. Diz o texto: ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher, mas ninguém perguntou o que ele queria ou por que ele estava conversando com a mulher. Jesus pediu água a uma mulher samaritana. Ela estranhou o pedido, porque Jesus era judeu, era homem. E no pedido de Jesus para a mulher, ele se revela a sua humanidade frágil. Dai-me de beber. Então uma mulher questiona Jesus: como é que, sendo judeu, pedes a mim água que sou samaritana? Certamente não pretende ser maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço. Mas interessante foi a resposta que Jesus dá a essa mulher: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede água, tu mesma lhe pedirias e ele daria água viva. E aí que a samaritana não entendeu nada. Ela pensou que Jesus estava falando do poço, da água que estava ao seu lado, mas não era. Jesus falava de uma outra água. Quem bebe da água vai ter sede de novo desse poço. No entanto, a pessoa que beber da água que eu vou dar, esse nunca mais terá sede. E tem mais: a água que lhe der se tornará nessa pessoa uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Então a mulher começou a se mostrar
interessada. Vai ser assim? Me dai dessa água. E Jesus manda ela chamar o seu marido. Ela confessa que não tem. Jesus falou: você tem 5. O que você tem agora não é seu. Jesus estava referindo aos 5 deuses que os samaritanos tinham. Eram os deuses, 5 deuses que eles tinham, mas continuavam vazios. E o que você tem agora não é seu. Jesus aponta para o Deus que pode dar a água que mata a sede. A mulher percebe que Jesus conhecia a sua vida e desconfia. Ele é um profeta. E Jesus, por sua vez, diz: olha, está chegando a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Em resposta, ela chama Jesus de Messias. Ela fala de um Messias que vai chegar. E Jesus: não sou eu. E aí a samaritana sai imediatamente correndo para avisar o povo: olha, venha ver um homem que disse tudo o que eu fiz. Não seria ele o Cristo? Diz o Evangelho que muitos samaritanos abraçaram a fé por causa do testemunho daquela mulher. Outros também creram por aquilo que ouviram do próprio Jesus. Nós mesmos ouvimos e sabemos que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. Assim como essa mulher samaritana, também nós precisamos percorrer um caminho, conhecer Jesus. A semelhança daquela mulher, também temos várias imagens ou ideais de Deus que não correspondem mais àquilo que nós necessitamos. Não preenche mais o nosso vazio, não mata mais a nossa sede. E nesse diálogo de Jesus com a samaritana, aos poucos Jesus vai despertando nela a necessidade, o desejo cada vez maior de que Ele era essa água viva, até que ela mesma se consegue tocar: Senhor, dai-me dessa água, para que eu nunca mais tenha sede. Esse Evangelho é a parábola da nossa vida. Imagine que é um poço bem profundo perto de nós, e que todos nós estamos em volta desse poço. Algumas pessoas chegam e encontram esse poço seco, sem água. Somos nós, às vezes, quando nós não temos nada para oferecer. Se Jesus chegasse para nós hoje e pedisse a cada um de nós: dai-me de beber, o que nós iríamos responder? Se nós somos um poço seco, como poderíamos dar de beber? Qualquer um que chegar perto de uma pessoa assim, não encontra nada. Nós falamos que é uma pessoa seca, que não tem nada, não tem vida, não tem alma, não tem coração, não tem bondade. Não podemos ser esse tipo de poço. Mas suponhamos que há um outro poço, talvez fundo, embora seja difícil de tirar porque ele é fundo. A gente precisa de corda, a gente precisa de baldes, dá um trabalho, mas sem água. Existem pessoas também assim. Tem água profunda, e para atingir essa água demora um tempo. Foi isso que Jesus fez com a samaritana. Ele pediu que ela tirasse água lá de baixo. Ela colocou um monte de dificuldade, que o poço é fundo, que não tinha balde. Então Jesus dá a resposta mais linda que ele poderia dar a essa mulher, que serve para cada um de nós. Se você jogar o seu balde nesse poço,
Ele vai te dar a água viva, a água que você necessita, a água que vai matar todas as suas sedes, toda a secura que você sente por dentro. E as últimas palavras do Evangelho é justamente esta: já não cremos por causa das suas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Hoje nós também podemos deixar ser guiados por essa palavra. Essa palavra tem uma função de nos ajudar a viver a experiência de fé e descobrir nossa sede. Temos sede de quê? De que você tem sede? Quais são as suas necessidades? E a partir daí, beber dessa fonte de água que jorra para a vida eterna. Veja que interessante o Evangelho. Jesus inicia pedindo à mulher: dai-me de beber. E a conversa termina a mulher pedindo a Jesus dessa água: dai-me dessa água. Peçamos ao Senhor que Ele nos inunde com essa água viva, que essa água nos sustente nas travessias do deserto da vida, que essa água alimente a nossa fé e a nossa esperança, na certeza que o Senhor é essa fonte de água viva que mata todas as nossas sedes. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, sedentos de Deus e de seu amor, apresentemos confiantes ao seu Filho nossas preces comunitárias, dizendo: saciai nossa fome e